E aí, trader, muito bom dia. CPI nos Estados Unidos é o evento desta sexta-feira, dia 13. Sexta-feira 13 e os mercados, às vésperas de carnaval, seguem sob pressão e com a volatilidade elevada nos ajustes globais que nós tivemos ontem, um mercado mais tenso, ok? O CPI, então, a inflação americana de janeiro segue no centro das atenções. Esta inflação ela pode reabrir as apostas de corte de juros antecipado pelo Federal Reserve, que foram enfraquecidas nesta quarta-feira desta semana após um PER mais forte. Os futuros de Nova York recuam 0,2%, as ações na Ásia caíram 1,4%, interrompendo aquela sequência de 6 altas consecutivas, com os temores renovando ali em relação à inteligência artificial, ou seja, o setor de tecnologia provocando vendas em massa nos Estados Unidos e na China. E na China, às vésperas do calendário do Ano Novo Lunar, ok? Aquele calendário que eles param ali mais ou menos de 1 a 2 semanas, né? Os mercados, então, estão em modo defensivos. Ouro e prata se recuperam após a forte correção que nós tivemos, tá? Devolvendo todos aqueles ganhos recentes. Os juros de 10 anos caminham ali e mantêm em 4,11% antes do CPI. O petróleo, no caso, caminha para a primeira queda semanal do ano. E apesar de todos esses ajustes, a Ásia segue ainda forte no acumulado do ano. O índice de tecnologia, MSCI, acumula 22% de alta. O KOSPI da Coreia do Sul acumula 31% em 2026, nesse acúmulo do ano, tá? Então, em relação aos feriados e na agenda, trader, em Nova York fecha na segunda-feira, feriado que é o Dia do Presidente. Na China, inicia o Ano Novo Lunar e na agenda traz o PIB na zona do euro e também decisão do Banco Central da Rússia, ok? Já no Brasil, nós temos vendas no varejo, que é o IGP-10, e balanço da Uzi Minas e teleconferência da Vale após a divulgação do prejuízo que nós tivemos, né? Na divulgação que teve prejuízo. Essa teleconferência é às 11 horas da manhã da diretoria. Já o ruído político, o STF afastou da relatoria o ministro Toffoli, né, em relação a suspeição, né, imparcialidade, ok? O foco total, então, segue, pessoal, para o CPI nos Estados Unidos de janeiro, que vai dar uma boa movimentada nos mercados, tá? E é um humor, um sentimento antes desse feriado de carnaval prolongado. Eu me chamo Fabrício Nicolau, convido você a ficar comigo aqui no programa Gol do Dia. E se é novo aqui, se inscreve nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante. Não esquece também de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Certo? Dando início então ao nosso programa aqui, Gol do Dia, trader. Vamos lá então. Deixa eu compartilhar minha telinha aqui com vocês, tá? Na tela aqui novamente, iniciando aqui o nosso programa Gol do Dia. Ok, pessoal? Bom, no Yahoo Finance nós temos aqui as manchetes, tá? Inclusive, o setor de tecnologia segue e esse ano de 2026 já é se falado muitos investimentos no setor de IA, tá? E enfrenta uma batalha, né? O OpenAI do ChatGPT com o Code, que é o Cloud, né? Aquela IA que também é muito boa para roteirização, textos, descrições, muito boa também nessa parte de desenvolvimento, tá? Então segue aí uma batalha política entre as IAs, né? Ok? Deixa eu ver aqui, pessoal, os futuros das ações americanas estão estagnados, então vai ficar num mercado mais lateral. Os temores em relação à inteligência artificial aumentou, né? E as ações japonesas dispararam, né? E devem começar 2026 com o melhor início do mundo, né? No Japão, após também a vitória da Sanai Takashi, fortalecendo o Ien. Então o Japão já segue na largada aí em altas no ano, agora buscando fazer uma correção. Os futuros americanos aqui, ó, caindo 0,23% negativo, em leve queda. Dow Jones 0,35%, uma queda um pouquinho mais forte. E Nasdaq 0,21% negativo, tá? O índice do medo subiu e disparou aqui, ó, pessoal, 22%. Forte aqui, ó, tá? Isso quer dizer o quê? Que o medo está assombrando os mercados terrivelmente, tá? 22% já é bastante, tá, pessoal? E aqui já fica um aviso aqui, podemos ter coisas mais altas ainda nessa sexta-feira, 13, ok? Ouro segue subindo 0,44%, tá? Ok? Vamos aqui para o calendário econômico aqui no nosso site do Invest,
tá? Aqui no site do Invest, vamos ver as notícias que nós temos. Deixa eu só alterar aqui para Brasil, horário oficial de Brasília, tá? Aqui no calendário econômico, vamos ver se o CPI muda as expectativas de cortes antecipados do Federal Reserve. Será? Vamos ver como vai ser. Se a inflação vier muito alta, pode acontecer. Nada é impossível. Na zona do euro, então, nós tivemos o CPI por lá. Tivemos discurso do Tamura, que é do Banco Central do Japão. Tá? CPI na Suíça, na Espanha, na China tivemos novos empréstimos, na zona do euro teve o PIB. Por sinal, o PIB, como eu comentei com vocês, veio aqui ó, um pouquinho abaixo do que se esperava, né? Aliás, o anterior veio 1,4, a projeção era 1,3, veio em linha, né? Então, assim, está se mantendo o crescimento do PIB na zona do euro. Balança comercial veio boa, por sinal, tá? Então, veio os dados aqui um pouco mais otimistas, não foram dados extraordinários, mas se mantendo ali. Já no Brasil, né, teve o GP10 aqui, né, inclusive veio pior do que o anterior, menos 0,4, tá? A inflação mensal aqui caindo, né, negativo. No caso, melhor do que o anterior, né? Eu troquei as palavras, pessoal. E tem 10 minutos aqui, vendas no varejo às 9 da manhã. Alta volatilidade já na abertura dos mercados, ok? Discurso de Luiz de Guindos, presidente do Banco Central Europeu, tá? Às 10h30 aqui, ó, esse é o dado mais importante, CPI dos Estados Unidos, ok? Pessoal, vamos aqui para os gráficos aqui que eu vou comentando em relação se tiver alguma notícia mais importante aqui, eu já vou em contrapartida junto com os gráficos. Eu quero comentar com vocês, antes da gente iniciar aqui as análises que eu faço geralmente diariamente, né? Comentando aqui o meu feedback. A gente tem aqui, ó, pessoal, na página da EasyMarkets, tá? Aqui, ó, no TradingView, você vem aqui no TradingView e na parte inicial aqui da EasyMarkets, pessoal, você vem aqui, ó, perfil da EasyMarkets, você vai cair nesse mesmo perfil aqui, ó, tá? Nessa mesma telinha que eu estou acessando, ó. Parte inicial, EasyMarkets, melhor corretora do ano de 2025, eleita já pelo terceiro ano consecutivo, né? Você vem aqui em publicações. Aqui em publicações nós temos, pessoal, análises que compartilhamos aqui em relação aos ativos internacionais, globais, e você vem aqui em scripts. Aqui tem um indicador aqui, ó, que é esse Pivot, Premium e Super Trend, tá? É um combo de indicadores que foi divulgado ontem, tá? Há 16 horas atrás. Tá? Para você que é iniciante e precisa ter um indicador melhor aqui, né? E tem aqui o MACD também, tá? MACD histograma e são dois indicadores na versão gratuita. E aí o que eu quero dizer, neste combo ele vai vir mais ou menos sem configuração, tá? Então você vem aqui, ó, tem duas formas, você vem aqui e coloca aqui na configuração na engrenagemzinha, ou a outra forma, você vem em cima dele aqui, ó, botão direito do mouse e vem em configurações, tá? Só deixa eu ver aqui, meu MACD não tá por aqui, deixa eu ver. Não carregou meu MACD aqui. Não sei porquê. Tá, depois eu vejo isso, tudo bem. Enfim, você vem aqui com o botão direito do mouse. Aqui. Configurações, né? E aí você vem aqui nessa configuração do pivô. Para quem não tem conhecimento em mexer aqui, ó, que o teu vai vir? Às vezes você vai ter que clicar aqui, ó, para mostrar o topos e fundos, que é esse carinha aqui, ó, que vai carregar, ó. Vou clicar aqui, ó. Tcharam, carregou aqui, ó, topos e fundos aqui, ó, fundos e topos, ó, ele faz um possível topinho e um possível fundo, possível topo, fundo, ó, que ajuda o iniciante a saber topos e fundos ali, ascendentes, descendentes, né? Aqui tem as médias aqui, curta, 9, 21 e de 200, tá? 3 médias que você pode trabalhar. Aqui eu posso pedir quantos períodos, aqui ele me mostra as linhas de suporte e resistência automático de pivot points. Geralmente você deixa no cálculo aqui de Fibonacci. Se você vai trabalhar num gráfico de 1 hora, deixa aqui para o semanal. Se você vai trabalhar com um gráfico de 15 a 5 minutos, aí é bom você trabalhar com o cálculo aqui no diário, tá? Ok? Então, se eu vou trabalhar de 5 a 15 minutos, diário. Se eu vou trabalhar no semanal, aí eu vou trabalhar com um gráfico de 1 hora, tempos mais longos, ok? Tá? Então, para as análises aqui em 1 hora, né, tempos maiores, eu vou deixar aqui essa configuração. Aqui você tem como tirar aqui os labels, que é essas informações que aparecem aqui, ponto de pivô, a linha do pivô, suporte 1, resistência 1, resistência 2, suporte 1, suporte 2, suporte 3. Se quiser tirar para, às vezes, não poluir, tá? Aqui você pode também, aqui se você não quiser ver o suporte 1, suporte 2 e quiser ver o preço, ó, ele também te dá o preço daquela região de suporte ou resistência. Lembra que chão é suporte, é o chão. Teto é resistência, o preço está tendo dificuldade de romper dessa resistência, exemplo aqui em cima, né? Tá? Eu posso tirar se você quiser, estiver poluindo, é muita coisa. E aqui, ó, você pode inclusive mexer nas linhas aqui, ó, do pivot line, aqui, ó, você pode colocar outra cor se você quiser. Pode encorpar ela aqui, ó, deixar mais forte, ó,
Perceba aqui, ó, que ele aumentou a coloração, né? Pode deixar um pouquinho mais opaco, que é o meu caso, que deixei um pouquinho mais sutil, né? Ok? Para não ficar tão poluído meu gráfico, né? E aqui, ó, na coluna... Opa! Acho que eu dei uma mexida aqui, pessoal. Aí, no zoom aqui, peraí. Aí. Então, aqui assim, ó. Aqui eu posso, por exemplo, em estilos, ó, eu posso medir aqui a coloração das médias, né? Posso mexer aqui na espessura, né? Média curta, média longa, né? Aqui você coloca os valores dela, 9, 21, 200, ó. E no estilo eu posso mexer na coloração delas, ó. De 200 períodos eu posso colocar aqui, ó, um azul, ó. Ó, perceba que ele muda, ó. No meu caso aqui tá essa corzinha aqui, meio que um cinza mais puxado pro branco, né? Pode deixar ela mais encorpada, espessa e tudo mais, né? As formas aqui, ok, não preciso mexer. Na coloração de Super Trend, traço, by cell, eu mexi aqui e deixei um pouquinho mais opaco, tá? Para ficar um pouquinho mais sutil também, tá? Aí aqui as linhas e legendas você pode deixar marcadinhas, as linhas também, porque daí senão você tira o suporte de resistência, né? Então só para você entender como funciona aqui, né? E vou te explicar agora como é que você usa essa estratégia, né? Deixa eu ver aqui, volatilidade e tal, isso aí. Então aqui, ajustou, dá ok e pronto, ó, tenho minha configuração. O que ele vem nesse combo de indicadores, tá, pessoal? Você vai ter aqui, ó, deixa eu colocar na tela para vocês. Um indicador de, outra cor. Um indicador de topos e fundos, tá, TF. Um indicador de pivô, suporte e resistência, tá? Ok? 3 médias móveis, tá? 3 médias móveis. Você tem aqui também o Super Trend, né? Super Trend, que é o pivô Super Trend. Vou explicar também Super Trend. Ok? Pivô Super Trend. Certo? Tá? Então, você tem 3, 4, 5, 6 indicadores, ó. 6 indicadores em um só. Em apenas um, né? Em apenas um indicador você tem um combo de 6 indicadores. Para você que está começando de forma gratuita, acho que vale a pena. Até mesmo porque para você começar a praticar, testar o TradingView, né? E são excelentes indicadores, né? Então é um combo só com 6 indicadores, tá? Ok? E aí eu tenho que colocar o meu MACD aqui que sumiu, né? Deixa eu ver aqui em MACD. Ok, MACD. Aqui, ó. Tem o da Easy Markets aqui, ó. Tá? Que ele já vem com a média assim, ó. Agora apareceu aqui, ó. Já vem com a média aqui de 9 períodos, ó. Bem acompanhando aqui, ó, quando o volume tá forte, ó, força da média, ó, e quando tá mudando, ó, também, tá? Eu devo compartilhar um outro também com uma versão nova, tá? Nos próximos dias para vocês também. Só estamos ajustando os testes finais, tá? Então é isso, pessoal. Então aí você tem o MACD, você pode mexer na coloração dele, clica com o botão direito do mouse, pode colocar aqui no caso a cor da média aqui em estilo, ó. Minha tá amarela, vou colocar um laranja aqui, ó. Coloquei ela aqui, eu posso até dar uma suavizada aqui na espessura, eu vou deixar 2 aqui a espessura, tá? Ok, ó. Então ele ajustou. Posso colocar outra cor se você quiser também, tá? Mas vamos aqui para os gráficos, tá, pessoal? Aqui, ó, o principal índice americano, que é o S&P 500, ele ficou num cenário aqui, ó, iniciando na tela para vocês ontem de lateralização, né? E ali, pelo período da tarde, a gente teve um rompimento fortíssimo aqui, ó, tá? Inclusive aqui, ó, deu um cruzamento de médias, foi às... Que horas que foi aqui? Às 13 horas da tarde de ontem, tá? Cruzamento de médias, né? Como é que você trabalharia nesse cruzamento? Até vou te explicar aqui o uso dessa estratégia. Nos próximos dias, fica atento que eu vou gravar um vídeo exclusivo detalhando a parte teórica desses indicadores, como que você monta, como que você opera também, tá? Mas hoje é uma aula, mais uma dica, né? Para você entender e já poder parametrizando e testando, né? Então, cenário mais lateral ontem, a gente tem os níveis aqui, ó, de pivot points, né, de Fibonacci, né? Aqui tem a linha do pivô, tá? Aqui o suporte 1, o suporte 2, o suporte 3, né? Ok? Então são pontos de parada que quando o preço cai, ele tem uma possível região que ele pode parar por ali. Só rompe com o quê? Volume forte, força vendedora ou compradora, tá? Ok? Aí rompe essas regiões, mas não deixa de ser uma região de resistência ou suporte, né? Que no caso o suporte seria chão. Então, nós tivemos aqui uma linha de tendência de baixa aqui nos índices americanos, que vinha tentando se manter
dentro desse caixote, em cima dessa linha, e ontem não sustentou, rompeu linha de baixa, rompeu aqui a lateralidade do canal, deu cruzamento de venda, né? Então, o nosso candle referência, que seria este candlezinho aqui, ó, tá? Deu o cruzamento aqui, né? Inclusive, no rompimento dele, que seria o próximo candle, a gente entraria vendido, né? E aí projetaria o tamanho desse candle, projetaria aqui para baixo, tá? Ok? Então, geralmente o cruzamento é assim. E o stop loss eu colocaria aqui acima, tá? Acima dessa região aqui, tá? E vale lembrar, pessoal, aqui, ó, com essa parte do cruzamentos de médias do indicador, já sinalizaria uma venda, né? O pivô que a gente tem aqui, ó, o buy aqui, ó, essa região de buy, ele vem acompanhando aqui, ó, tá vendo? Então, ele chegou e estacionou por aqui, ó, exatamente nessa linha, tá? O pivô, quando a gente vê um céu aqui e ele formando a parte de venda, quando ele encontra esta linha aqui, ó, nesta região reta aqui, ó, vou colocar aqui uma outra corzinha para ajudar o entendimento, exatamente aqui, ó, onde eu tenho a parte vermelha e aqui é onde eu tenho a linha do buy, que seria essa linha verdinha aqui, tá? Então, quando eles se encontram, pessoal, exatamente nesse rompimento, é mais uma confirmação de venda também, tá? Então, nesse caso, mais uma venda que a gente poderia projetar. Aí eu projeto todo o espaço aqui entre a mínima do candle, no caso a máxima aqui, né? Projetando a linha máxima, projetaria como alvo. Se tiver uma região de suporte no meio do caminho, pode sair antes, porque é um ponto de parada, né? Ou uma linha de pivô, ok? Se você vai fazer uma operação mais curta, né? E aí, também, o teu stop loss é o tamanho dessa região aqui, seria o teu ganho, e o teu stop loss também aqui para cima, tá? Ok? Se tiver uma região de resistência igual aqui, ó, você pode colocar até um pouquinho acima aqui, né? Para ser mais técnico, que às vezes essa região ele bate e volta, ó, igual aconteceu aqui por várias vezes, né? Tentou chegar ali próximo, já voltou. Então, é uma das formas de usar, e também com a confluência do MACD, ó. Força vendedora aqui acima da média, ou seja, bastante força de venda nesta região. Então, você vai usando a confluência, a média de 200 períodos, que é essa média aqui, ó, essa média branca, né? Foi perdida aqui também, ó, exatamente no rompimento aqui, basicamente, né? Tudo junto, né? Então, é mais uma informação, mais um contexto que seria ideal ter feito uma venda nesta estratégia, exatamente quando ela sinalizou as reversões ali do mercado de alta para baixo, né? E vice-versa na alta, né? Por exemplo, se eu tenho um cruzamento aqui de compra, eu posso entrar, então, uma possibilidade no cruzamento, ou eu posso esperar o super trend, que vem aqui, ó, esse cenáriozinho de venda aqui, ó, vem aqui embaixo, ó, né? Encontrou por aqui, e quando sai o buy, que é essa compra aqui, ó, né? Ele vem subindo, quando ele chega nessa região aqui, ó, opa, o mercado vai subir. Então, eu compro exatamente nessa região aqui, né? E o mercado disparou lá para cima, tá? Ok? E aí, se tiver uma linha de baixa, uma resistência, uma linha de Fibonacci, um possível ponto de parada, você já pula fora antes. Sorry, perdão. Você já pula fora antes, né? Para você já sair da operação com mais sucesso, tá? E o MACD apontando com força compradora para cima, né? Cruzamento, pivot points, tudo indicando um movimento de retorno. Embora a média de 200 períodos ainda permanecia para baixo, mas ele estava fazendo esse retorno para a média, né? E se mantendo aqui durante esse encontro da nossa média de uma tendência mais longa, né? De 200 períodos, tá? Ok? Bem entendido aí, trader. Fica tranquilo que nos próximos dias vai ter aulas explicando essa estratégia, tá? Mas continuando aqui, pessoal, vou dar uma corridinha aqui na Ásia. A gente teve os mercados em alta, né? Mas ainda com pouca força, né? Mas se mantendo por ali. Na China, em queda, ó. Queda livre na China. E tem condição ainda de ter mais espaço para cair, né? Eles entraram no calendário do Ano Novo Lunar por lá. Já na Europa, a gente teve notícias ali do PIB, zona do euro, CPI, né? Mas também aqui, ó, as notícias não foram boas. Chegou próximo dessa região de resistência e inverteu, né? E deu um cruzamento de venda. E também aqui, ó, rompendo aqui a nossa região de pivô, super trend. Deixa eu ver, foi exatamente aqui, ó. Sell, aí ela ficou por aqui, né? Deu um buy, comprou aqui, tá. O nosso buy, ele está, quase rompeu aqui, ó. O nosso buy veio até, deixa eu ver. Não deu o céu aqui ainda, né? É que o buy tá aqui, então teria que ser daqui para baixo. Ainda não deu o céu para cá. Em 1 hora, né? Pode ser que no 15 minutos já deu, né? Ok? Mas é essa a ideia, tá?
Então, e aí deu um cruzamento de venda. Se romper essa mínima aqui, olha só, se romper esta mínima aqui, né? Inclusive tem um super trend aqui, né? Rompendo a gente vai ter uma queda mais forte, né? Tem um suporte, pode segurar aqui, se perder, aí o próximo nível seria aqui para baixo, tá? Um espaço bem longo aqui no DAX da Alemanha, no principal índice econômico por lá. Deixa eu dar uma corridinha aqui, pessoal, não vou comentar de ações hoje, vamos direto para commodities, petróleo Brent aqui, ó. Petróleo Brent aqui em queda, possível continuidade nesse movimento, tá? De queda ainda, já deu cruzamento de venda, ó, rompeu o buy aqui, ó, nessa linha, tá? Sell também, então deu baita movimento de queda, e aqui ele fez aquele padrão de continuidade, ó, faz um repique, projeta-se esse movimento, projeta-se aqui para baixo. Grande chance de buscar aqui mesmo essa base de preço aqui, que seria o pivot point, né? Uma região de suporte, tá? Ok? Certo? A dominância do dólar aqui e dominância mais forte, tentando retomar, ó, o dólar já deu o cruzamento de compra. Se romper essa resistência exatamente aqui, ó, pessoal, ó, rompendo essa resistência, tem um afunilamento aqui, ó, de um triângulo simétrico, tá? Então ele vai começar a fazer trocações mais lentas aqui para romper e a gente vai perceber se der um rompimento para cima ou vai perceber se vai continuar o movimento de queda aqui na dominância do dólar, né? Eu acredito que depois de todo esse movimento de queda, ele volte a subir, tá? Ok? Até mesmo para se recuperar um pouco, né? Do tombo. O ouro, o Shao segue em queda, né? Mas segurou bem aqui nessa região aqui, ó, de resistência, de suporte. Poderia muito bem perder ela. Se perdesse aqui, a gente ia ter mais quedas no Shao, no caso do ouro. Mas está se mantendo aqui nos suportes aqui cada vez mais altos, tá? Ok? Tá? O Shao USD. E se mantendo, pessoal, olha só, se voltar aqui para máxima, aqui, ó, ganhando essa região de máxima, aí sim continua o movimento de alta. Seria uma baita entrada por aqui também. Ok? Vamos lá então, perdão. Hoje tá punk. Bitcoin, pessoal, ontem o Bitcoin caiu forte, né? Ainda seguimos aqui tanto em 1 hora, 4 horas, no cenário dentro da lateralidade. Caso ele perca essa região do cenário lateral aqui, ó, entre essa região de máxima e essa de mínima, né, e ele perca aqui essa linha de baixo onde ele acabou de fazer um rompimento novamente, pode de repente fazer um reteste e voltar a subir, mas se voltar para essa região aqui, bem provável, pessoal, que ele vem buscar essa mínima. E aí, aqui nessa busca, é provável que ele rompa novamente, tá, de queda. E a gente tem então uma parada aqui embaixo, né, e tem essa outra mínima aqui, né, caso o Bitcoin perca, né, aqui embaixo, existe uma grande chance dele buscar essa mínima. E se o apetite for ainda acelerado pelo risco, aí ele vem buscar mais embaixo e aí a queda mais acentuada ali no Bitcoin, tá? O que eu não vejo isso para agora, né? Eu vejo ele tentando se manter igual ele está fazendo agora, né? Buscou o rompimento aqui, ó, desta linha de baixa, tá? No mercado aqui cripto, né? Fazendo aqui um movimento de alta, pullback, para tentar subir novamente, tá? No mercado do Bitcoin, criptoativos. Euro JPY, olha só, o euro está lateralizando, isso já é bom, né? Depois de fortes quedas ali, euro versus Japão, né? Lateral, ok, tentando aqui romper a medida de queda por aqui, tá? Vamos dar mais uma olhadinha aqui nos pares como euro-USD. O euro tá bem fraquinho, né? Pouca movimentação por conta da indecisão do dólar, né? Com essas notícias de hoje, já vai agitar já, pessoal. O dólar, se por exemplo, ficar mais forte para cima, a gente vai perceber o euro desvalorizando, né? E se o dólar, se o euro começar a cair, aí a gente percebe o dólar valorizando perante a moeda na zona do euro, tá? Ok? Resistências aqui, tá? E logo dá cruzamento de compra, né? Pelas médias aqui, ok? O SDCAD, deixa eu ver aqui, o SDCAD subindo, fundos ascendentes, o SDJPY, ó, o SDJPY eu comentei ontem, ele recuperou bem aqui, né, esse teste aqui dos 50% aqui, tá, e voltou a subir, neste exato momento também, recuando um pouquinho, e existia uma grande chance de continuar este movimento de alta aqui no dólar do Japão, tá, MACD forte, cruzamento, tá, possivelmente ele pode romper, então, essa resistência e continuar aqui o movimento de alta no USD Yen, tá? O USD JPY, ok? Para os mercados brasileiros, mini dólar segue aqui em recuperação. Hoje, provavelmente, ele continua ainda essa alta e o índice estava em queda. Possivelmente ainda continue esse movimento de queda aqui, ó, perdendo esta mínima
e tem uma base aqui, ó, mais forte, que pode também ser testada. Se não perder, aí cai mais forte ainda o nosso mini índice aqui no Brasil. Certo, meus amigos? É isso. É tudo para hoje, sexta-feira, dia de volatilidade, sexta-feira 13, dia 13 de fevereiro. Fica atento, opere com mais segurança, juízo, defina teus stop loss, teus stop gains, teus limites financeiros, porque garante a sobrevivência do trade. E utilize essa estratégia para te ajudar nas suas operações. Um grande abraço a todos, não esqueça de se inscrever nesse canal, se é novo, deixa aquele baita joia, se já é inscrito, e ative o sininho para ser avisado. Te vejo aí nas próximas semanas. Segunda-feira é feriado, talvez eu faça aqui o programa Gol do Dia, né, ainda nos mercados internacionais, né, mas é feriado nos Estados Unidos, então a liquidez diminui bastante. E geralmente, historicamente, a Bolsa no Brasil, quando tem pregão, no caso os pregões voltam só na quarta, após o feriado de carnaval, no período da tarde, tá? Ok? Grande abraço, chega por hoje e bom final de semana, juízo, bons trades, tá? E te vejo na próxima semana, se Deus quiser. Grande abraço, chega por hoje. Valeu!